todo mundo ter acesso. Gabriel entrou aí na sala. Bom, vou projetar agora minha tela então para vocês, para a gente começar a explicação da aula de hoje. Seja bem-vindo, Gabriel, bom dia. Estou falando muito rápido, não, né, gente? Agora aqui. Agora vocês vão me ver por aqui. Nesse outro usuário. Deixa eu fechar esse aqui, senão fica chato, né? Vocês verem eu duas vezes é meio chatinho. Aí. Agora vocês vão ver eu por aqui então e eu vou estar falando com vocês. Qualquer dúvida, se caso alguém colocar lá que não está conseguindo acessar na sala, vocês me avisem aqui, tá, gente? Coloquem no chat que aparece aqui na tela que eu estou falando com vocês e eu consigo ver. Porque como eu quase não estou escutando aqui agora, então fica mais fácil comunicar com vocês através do chat. Bom, temos 17 alunos, então vamos começar nossa aula. Bom, um pouco então sobre o pensador que nós vamos conversar hoje. É um autor que eu tenho familiaridade com ele, porque foi justamente o autor que eu escolhi para fazer minha monografia na graduação em filosofia, que foi Jean-Paul Sartre. Filósofo nascido em 1905, né? Pensador francês, atual, contemporâneo, esteve no Brasil duas ou três vezes, eu acho, uma até fazendo uma palestra em Araraquara, São Paulo, em que ele discorria sobre a questão da filosofia da existência. A filosofia da existência, ou existencialismo, ela surge no século XX, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que a Europa vivia particularmente uma crise na falta de sentido. As pessoas viram que a vida era muito efêmera, ou muito fugaz, muito sensível, ou muito limitada, muito frágil, essa é a expressão melhor. Por que muito frágil? Depois da bomba atômica, as pessoas viram que a humanidade percebeu que o ser humano tinha capacidade ou potencialidade para poder destruir a vida no planeta. Então, isso causou um impacto psicológico muito grande na humanidade ou nas pessoas da época, que elas viram que a vida em si, ela não tinha um sentido assim de eternidade, de profundidade, uma vez que ela poderia acabar igual a cidade de Hiroshima e Nagasaki, com a bomba, sem ninguém nem perceber de onde veio. Simplesmente a vida se extingue. Acho que o clima vivido na época é muito próximo do que nós vivemos há alguns meses atrás com a pandemia. E vivemos até hoje. A pandemia, de certa forma, ela vem mostrar que a nossa vida é muito efêmera, porque tem pessoas aí com pouca idade morrendo e, ao mesmo tempo, assim, sem muita lógica. A pessoa com comorbidade ou sem comorbidade, ou sem ser entubada, às vezes ela morre, da mesma forma como aquela pessoa que, às vezes, assim, é mais velha, que tem comorbidade, acaba falecendo. Com essa quantidade de mortes que tem acontecido ultimamente com a pandemia, acaba que o clima nosso é muito parecido com o que surgiu essa corrente filosófica do existencialismo. Por que existencialismo? Existencialismo surge num período em que as pessoas começaram a colocar em xeque ou em dúvida a questão da essência. Qual é a essência da humanidade? A humanidade tem uma essência de ser tão boa, tão humilde, tão verdadeira, tão integrada, mas ao mesmo tempo ela não consegue enxergar o sofrimento das outras pessoas, não consegue enxergar a ausência de empatia, não consegue enxergar a existência de outras pessoas que estão ao nosso redor e que pensam diferente. Então, o existencialismo veio para questionar a questão da essência. Será que de fato nós temos uma essência? Ou será que nós temos uma existência? E essa existência é quem dá sentido à nossa vida hoje. E é quem constrói a nossa existência a partir de uma essência que é feita no cotidiano. Ele, então, era um artista militante que apoiou causas políticas de esquerda com sua vida e obra. Necessariamente era um pensador, a gente costuma falar assim, pensador crítico ou ativo, em que ele falava que não adiantava nada ficar nas universidades pensando. Era necessário que, além de pensar, o pensador, o filósofo ou o estudioso fosse também para as ruas ou para a política e fizesse uma diferença na sociedade. Eles falavam de intelectual orgânico, é aquele que está inserido na sociedade hoje como um todo. Esse pensamento dele motivou pensadores que hoje são muito ativos no Brasil. Um exemplo para vocês seria o Leandro Carnal,
quem já viu alguma fala dele, alguma palestra, alguma live sobre ele, o cara fala bem pra caramba. E assim, ele é bem crítico em relação à realidade. Cadê? David, não sei porquê, mas tenho uma certa dificuldade para entender filosofia. David, geralmente isso é normal. No início é muito normal, porque é uma forma de pensamento que, de certa forma, nos é, critica, não é nem critica, meio que parece que não tem muito sentido, mas tem muito sentido. Quando eu começo, como é que eu vou explicar vocês de maneira bem simples? A filosofia, assim, por que que geralmente quando a gente começa a gente tem muita dificuldade? Porque ela não tem muita coisa prática. Quando você estuda matemática, por exemplo, vocês têm acesso a números, e os números vocês veem no cotidiano quando vocês mexem com dinheiro. Quando você estuda português, português é fala, é linguagem. Sem comunicação, a gente não consegue se relacionar. Então você começa a ver um sentido prático no português. Quando você estuda física, física são a questão da movimento, gravidade dos corpos. Então, automaticamente, assim, quando você calcula a velocidade, por exemplo, você vai entender quilômetro por hora, você vai entender peso, como a massa de objetos influencia, por exemplo, para o movimento de alavanca, e assim sucessivamente. Química, você vê química no sabão. Por que, que o sabão consegue remover gordura? E por que, que o que, que ele tem ali de elemento químico que ele neutraliza o lipídio? E aí faz com que ele consiga limpar e tirar aquele excesso de oleosidade que está sobre as coisas em si. Outra matéria suas, que é bem próxima de vocês, biologia. Quem estudou biologia, não foi o terceiro ano que estudou biologia hoje. Ela lida com seres vivos, células, meiose, mitose, é, aquilo tem chama genética, sucessivamente. Outra coisa é história, que estiver agora com a Toninha. A história lida com fatos do passado que iluminam o presente. Não existe na verdade, assim, desde que surgiu a escrita, o ser humano se desenvolve a partir dos erros do passado, ele constrói os acertos do presente. Por isso que a história é muito importante para a gente. Aí quando você chega na filosofia, fica assim, eu estudo filosofia para quê? Qual que é a prática disso mesmo? Aonde que está associada ao meu dia a dia? Aí, na primeira aula, eu até falei com vocês que é para questionar as coisas, mas aí automaticamente a resposta é: eu não quero questionar nada, minha vida está de boa, para que que eu vou estressar com isso? Para que que eu vou ficar colocando problema onde não tem? Praticamente ou basicamente, a filosofia vai sempre se preocupar com a nossa existência como um todo, como um ser que está integrado, mas ela está preocupada com o meu eu. E aí começa a complicar, porque aí você fala assim, mas meu eu sou eu. Então, por exemplo, o Pedro é quem? A Alice é quem? O David é quem? Ah, eu sou adolescente. Eu sou homem, sou mulher. Não, sou rapaz, sou moça. Sou filha. Não, sou aluno. O que que vocês são, na verdade? É fácil definir quem somos? E aí vocês podem ver que sempre nós definimos quem somos a partir de uma existência, não, a partir de uma utilidade que nós temos na vida das pessoas. Quando eu defino para vocês que eu sou professor, significa então que eu exerço um trabalho e que eu ensino. Quando vocês falam que vocês são alunos, são pessoas que estão buscando conhecimento. Mas falar que vocês são só aluno define vocês como um todo? Falar que vocês são só filhos define a existência suas como um todo? Falar que são só rapazes ou moças define quem vocês são de fato? Aí começa a complicar, não é? Aí fica tudo muito difícil. Porque aí começa a pensar aspectos ou dimensões da nossa vida que nem sempre nós questionamos. E às vezes o questionar faz com que nós os conheçamos um pouco mais e melhor e ajuda também a gente a desenvolver um pouco mais da nossa vida. Então, por isso que a filosofia é um pouco mais complicada, porque ela lida com a existência, ela lida com aquilo que somos enquanto pessoas, enquanto seres pensantes. É, Aí, assim, para ficar mais fácil, a gente, pelo menos eu desenvolvo com vocês temas que estão relacionados com a vida e que podem trazer sentido. Acho que numa dessas aulas aí eu trabalhei com vocês a questão do conhecimento, não foi? Como onde e como nós encontramos o conhecimento, seja ele a partir do senso comum,
ou do conhecimento vulgar, seja ele a partir da ciência, seja ele a partir da religião. Tudo isso é uma forma de conhecimento. Mas a filosofia lida com conhecimento que seja filosófico, que tem uma abstração no sentido que não tem nada palpável, não se pega, mas que causa um certo desconforto na minha existência. Porque eu começo a questionar e pensar coisas que até então não pensava. Um dos aspectos mais fáceis da filosofia é pensar a partir do nosso agir cotidiano, da existência, no sentido ético. Então, assim, a filosofia está muito próxima da ética, está muito próxima da política, está muito próxima do conhecimento e da arte. Porque são características ou dimensões humanas que são percebidas ou analisadas por um viés que seja racional, por um viés que seja exclusivamente da nossa capacidade intelectiva. Acredito que assim, eu mais confundi vocês do que clareei as coisas. Não é verdade, David? Acredito, né? Porque assim, todo mundo tá quietinho. É verdade. Então, mas esse é o intuito, que quando a filosofia confunde, ela meio que sacode. E quando ela sacode, ela te dá a oportunidade de você ajeitar de novo as suas verdades de uma forma diferente. E esse diferente não quer dizer que seja melhor, mas esse diferente significa que você cresceu. Por isso que ele traz esse desconforto. Mas assim, só contextualizando para vocês essa dimensão geral, para a gente poder entender esse particular que vou trabalhar com vocês hoje, que é o pensamento de Sartre. O pensamento dele é bem simples, no sentido de ver que assim, ele está preocupado com a existência. Quando eu falo existência, ele está preocupado com aqui e agora, aonde a nossa vida se desenvolve. Vamos partir de um exemplo mais complexo para vocês entenderem. Na Idade Média, os filósofos medievais, por exemplo, eles falavam que a nossa essência é boa. Alguns, né? Não de todos. Agostinho falava o seguinte, que algumas pessoas nascem predestinadas ao bem e outras pessoas nascem predestinadas ao mal. Agostinho. Então, a sua essência, por mais que a Alice tenha uma essência boa, ela vai conviver comigo que tem uma essência ruim, ela não vai se tornar uma pessoa ruim, porque dentro dela o bem impera e dentro de mim o mal impera. Logo, a Alice, como ela é uma pessoa de essência boa, ela vai sempre ser uma boa pessoa. Porque o mal, ou as ações negativas, ou as escolhas erradas que eu faço, por mais que eu esteja próximo dela, não vão ter impacto na existência dela, porque ela é boa. Isso era antes de Sartre. Sartre fala que não. As escolhas que eu, ou Alice, vamos ter ao longo da vida vão definir quem somos. Não vamos falar assim, não a minha essência, não a minha alma, não o meu passado, mas eu aqui e agora que defino quem sou. Se sou honesto ou não, se sou bom ou mal, se sou avarento ou se sou uma pessoa gastadora. Nesse sentido, para o existencialismo, é hoje nas nossas escolhas que nós nos edificamos ou nós nos definimos como pessoas. Aí fica fácil de entender quando eu hoje falo com vocês que hoje eu sou professor, porque eu estou dando aula. Vocês são alunos porque vocês estão assistindo aula. Mas aí, mesmo que vocês estejam em casa, vocês continuam sendo filhos, ou se estiver no trabalho, continuam trabalhando, são empregados. Entendeu? Mas aquilo só não te define. Mas você escolheu estar ali. Então, isso é algo importante que impacta na sua vida. Deixa eu ler o que o David falou. Quando eu penso que estou entendendo, vem algo e confunde mais ainda. Pois é, David, esse é o intuito. Que aí quando você se confunde, significa que você está construindo um novo saber. Aí é importante o pensamento de Sócrates. Eu vou colocar para vocês depois um videozinho que Sócrates tenta mostrar isso para a gente. Que ele fala que o conhecimento é algo que nós buscamos continuamente ao longo da nossa vida. Aí Sócrates é considerado o filósofo mais sábio da antiguidade. E ele tinha uma frase bem simples que vai aparecer em muitas provas da agora para frente, que é assim: só sei que nada sei. Essa é simples, né, gente? Essa era a marca filosófica de Sócrates. Só sei que nada sei. Quando você toma consciência da sua ignorância, você se abre às oportunidades ou possibilidades do conhecimento. Automaticamente, mais você se aprende. Quando você se acha muito cheio da razão, muito dono da verdade, você é uma pessoa pronta e acabada. Nunca mais você está aberto ao conhecimento, ao aprendizado. Para Sócrates, essa frase definiria o caminho de todo mundo que começa no caminho filosófico, ou na filosofia. Só sei que nada sei.
Por mais que você ache que saiba alguma coisa, vai vir alguém te trazer dúvidas ou questionamentos ou afirmações que vão mostrar que aquilo que você sabia, na verdade você não sabia era porra nenhuma. Que você está começando a querer aprender agora. Então isso é normal, tá, David? É sinal que você está fazendo um bom desenvolvimento ou que você está desenvolvendo um grau de pensamento filosófico que é verdadeiro. Porque, assim, está te gerando dúvida, está gerando confusão e está trazendo crescimento. Para mim, essa confusão é meio que querer saber do assunto. Ótimo, que bom, Laura. Mas é isso mesmo. Essa confusão te ajuda a você descobrir facetas, lados, dimensões de algo que até então você não sabia e que você achava que sabia. Isso é normal, né? E, assim, quem não sentir confusão na filosofia, quem não se sentir meio perdido de vez em quando, não está aprendendo filosofia. Porque para aprender filosofia precisa mesmo, às vezes, se perder. E aí, quando você se confunde um pouquinho, acaba que você acaba encontrando a resposta e achando a oportunidade ou a possibilidade correta. É igual acreditar de matemática, né? Quando você faz um problema de matemática, se ele tiver fácil, é porque está errado, tá, gente? Porque matemática sempre é difícil. Então, quando ele está difícil, é sinal que vocês estão fazendo certo. Se for fácil, está errado. Então, basicamente é isso mesmo. A confusão, a falta de entendimento, ou às vezes até mesmo o se sentir perdido vai ser um pouco normal para a gente nesse início. Aqui eu já aproveito para falar com vocês por que vocês não têm mais filosofia no primeiro ano. Na nova BNCC, o pessoal pensou o seguinte: filosofia no primeiro ano estava atrapalhando muito, porque o aluno não tinha maturidade intelectual. Então, ele trabalhava a maturidade intelectual no primeiro ano para chegar no segundo ano e poder ter mais condição de desenvolver o pensamento reflexivo, filosófico, a partir da filosofia. Por isso que passou a ter duas aulas e não uma aula de filosofia no ensino médio para o segundo ano, para ajudar e, ao mesmo tempo, desenvolver ou proporcionar para vocês uma maior quantidade de tempo de reflexão filosófica. Que bom. Fiquei feliz já hoje. Já ganhei aula já com a contribuição do David e da Laura, porque se está gerando confusão, gente, se está gerando um pouco de dúvida, é sinal que está produzindo algum aprendizado. Eu vou colocar lá para vocês também um livro que eu li bem quando eu comecei a fazer filosofia, que é esse aqui. Aí vocês não fiquem assustados com a grossura, não. Mas assim, ele chama O Mundo de Sofia. Tem filme também, tá? Eu vou ver se eu consigo o link do filme e coloco lá na página para vocês verem. Esse livro aqui, ele ajuda. Não precisa não? Não. Eu falo assim, para quem quiser aprender um pouquinho. Por que eu ia falar com vocês desse? Esse livro aqui, ó, ele tem ele conta, ele faz uma introdução da filosofia de maneira romanceada. É uma menina que recebe algumas cartas e a partir dessas cartas ela começa a se identificar ela começa a ser questionada pela filosofia e no meio dessa confusão ela acaba se aproximando do conhecimento filosófico. E aí, assim, ele é muito bom, a linguagem dele é muito acessível. Por isso, assim, não se assustem com o volume, porque como ele é romance, então, assim, é muito fácil de ler, muito gostoso. Ele não é maçante, não dá sono. E aí ela tem um cachorro, tem a mãe, vai contando um tanto de características que envolvem a gente. Então, eu vou colocar lá para vocês, tem ele de PDF disponível, mas tem o filme também, que aí quem quiser assistir o filme vai pegar a história resumida já dele. Mas ele é muito bom. Ele é de um autor norueguês, Justin Garden, mas muito bom. Indico para vocês para poder estar aprofundando. Eu vou colocar lá para vocês, para quem quiser, tá, gente? Não vou cobrar de vocês isso não, mas assim, cobrar que eu falo em nota. Mas quem tiver a oportunidade de ler, e além disso é um clássico, tá, gente? Um best-seller. Quem tiver a oportunidade e quiser ler, ótimo. Não, vou colocar assim, viu, Laura? Vou colocar lá na sala e vou colocar lá no grupo também para vocês, que aí vai ter lá o PDF para vocês já baixar ele, já para poder ler já no próprio celular, que aí não gasta. Na biblioteca, beleza, vou colocar também, Pedro. Na biblioteca pública tem ele, tá? Não sei se está aberto, se está sendo disponível. Eu sei que tem um ou dois exemplares lá dele também. Mas vou colocar também, colocar o link do filme e colocar lá o link do livro em PDF, que aí dá para vocês lerem. Bom, isso para contextualizar vocês um pouquinho nessa dimensão filosófica e tranquilizar vocês, tá? Meu papel aqui é um pouco mais de tranquilizador.
de tentar tranquilizar. Em momento nenhum eu vou conseguir sanar todas as dúvidas, e em algumas aulas vocês vão ver que eu vou gerar sempre mais confusão, tá? Tinha um filósofo que falava que ele era um dinamite, o Nietzsche. Meio que eu sou um agente do caos também, no sentido de trazer confusão, porque a partir da confusão vocês vão se descobrir enquanto pensadores, pensadoras e pessoas que estão buscando se integrar no mundo, mas não de maneira pacífica, de maneira crítica. A gente sempre tem que ser crítico da realidade. Não Maria vai com as outras, ou João vai com os outros, tá? Mas sempre alguém que ajuda a pensar e refletir a nossa volta. Meio que isso, meio que um psicólogo. Só que o psicólogo só escuta você e direciona. O David, eu vou escutar vocês também, mas eu vou trazer mais confusão para ajudar vocês a pensar um pouco mais. O psicólogo geralmente é mais bonzinho, no sentido de conselheiro. Mas assim, isso na aula, tá? E fora da aula também, tudo que vocês precisarem, possam sempre contar comigo. Eu sou uma pessoa que tem bom relacionamento com os alunos no ensino médio, e vocês vão. Pena que a gente está na escola para vocês verem. Mas, assim, é algo que geralmente eu faço e vivo com os alunos do Antônio Carlos. Vamos tentar, né, David? Também ser psicólogo, ser filósofo e ser alguém que ajuda vocês a crescer. Bom, vamos então seguir um pouquinho a nossa aula de hoje. Foi bom. Esse primeiro ano foi ótimo já com vocês, muito produtivo. Voltando então agora ao Sartre, ao pensamento dele aqui para vocês. Esse aqui era o cara, vocês estão vendo o olho dele, né? Ele é vesgo, então ele tá olhando para um lado, você não sabe se tá olhando para o seu, se tá olhando para o cachorro que tá andando na rua. Então, assim, esse é um pouco a figura desse pensador Jean-Paul Sartre. Tópicos que vamos trabalhar hoje, então, nessa aula. E eu vou trabalhar em outras aulas com vocês de novo, tá, gente? Com o intuito de vocês poderem entender um pouco mais do pensamento dele. Existencialismo, toda vez que eu falar existencialismo, lembrem dessa frase: a existência precede a essência. O que significa precede? Ela antecede, ela acontece primeiro. Um exemplo que eu dou é a questão das escolhas. Por mais que, acho que eu até falei isso na aula, por mais que eu seja o meu passado, a minha realidade, ela não pode influenciar, ela pode influenciar, mas ela não determina quem eu sou. Não é porque eu sou periferia, não é porque eu moro entre duas bocas de fumo, por exemplo, que eu vou ser um maconheiro. E nem porque também eu nasci em berço de ouro e moro no bairro nobre, não significa também que eu sou uma pessoa honesta. Eu posso simplesmente ter nascido do lado de duas bocas de fumo, os maconheiros, tudo ser meus amigos, tudo brother, tudo chegado, e eu fazer a escolha mais difícil, de trabalhar, de ter uma vida honrada, de ser um servente pedreiro, por exemplo, e estar ali ralando no dia a dia e não querer uma vida fácil. E ao mesmo tempo eu posso ter nascido em berço de ouro e posso querer também viver adrenalina e começar a querer roubar a casa dos outros. Ou furtar coisa no mercado, só pela adrenalina de roubar. Não precisa disso, não, tem dinheiro para comprar. Mas o que eu gosto mesmo é da adrenalina. O que define as pessoas não são aonde elas estão, o passado dela, os pais dela. O que define as pessoas é justamente as escolhas que elas fazem ao longo da vida. Ao longo da vida, o que eu escolhi ser? O que eu escolhi fazer? E quando eu escolho, eu tenho que automaticamente assumir as consequências dessas escolhas, porque elas são minhas, não são de terceiros. Se eu escolhi, por exemplo, não seguir pelo caminho mais fácil, significa que eu vou sofrer mais. Mas isso é problema de quem? É seu. Não é problema do seu pai, de sua mãe, do seu amigo, do seu namorado, do seu vizinho, nem do cachorro. É seu o problema. Se você também escolher uma vida cheia de aventuras, de adrenalina, o problema é seu também. Vai pagar as consequências das duas formas. Então, isso ajuda a pensar um pouco o que é o existencialismo. É uma pessoa que sabe que as suas escolhas definem quem ela é, quem somos. Liberdade. Está ligado ao existencialismo porque liberdade é a possibilidade de escolher. Quando a gente não tem liberdade, eu dou esse exemplo na prova. Sempre. Fala assim, olha, vocês não têm a liberdade de escolher fazer a prova ou não. Ah, professor, mas se eu não quiser fazer, eu não faço. Pois é, você reprova. Isso não é possibilidade. Possibilidade é quando eu falo com vocês que vocês podem fazer um trabalho apresentado ou escrito. Olha, quem quiser apresentar esse tópico pode apresentar, quem quiser escrever um texto sobre esse tópico pode apresentar dessa forma também, escrita. E isso é escolha, porque são duas possibilidades. A prova é uma imposição, vocês têm que fazer. Na vida suas também, quando a mãe pede vocês para colocar o lixo lá fora, ela nunca pede, ela manda, né? E vocês não têm muita opção, vocês simplesmente têm que fazer o quê? Fazer. E se vocês não fazem, simplesmente vão ter que arcar com as consequências de não fazer aquilo que sua mãe mandou fazer. Mas isso é meio que uma ordem.
Agora, quando você tem a possibilidade de fazer algo ou não, automaticamente, isso significa que podemos fazer algo dentro das nossas possibilidades e escolhas. Alguém postou, deixa eu ver. A Laura. Também acho. A Laura colocou o seguinte: tem um povo que fala que tudo vem da genética, mas não é bem assim. A partir do momento que a pessoa cria um amadurecimento, conhecimento, tem vontades, passa a ser questão de escolha. Isso. Realmente, Laura. E assim, algumas pessoas se escondem por detrás dessa questão de genética, dessa questão de passado, nessa questão de influência de lugar, para se continuar numa vida medíocre. Aí vai chegar no terceiro ponto aqui, que é a má fé. Isso que você falou, Sartre fala que é a pessoa que escolheu viver a má fé, ela não assume responsabilidade e sempre transfere as consequências da vida dela para outras pessoas. Filosofou mesmo, David, parabéns. No sentido assim, como eu sou. Vamos pegar na questão da leitura. Tem gente que geralmente fala assim: nossa, eu tenho uma dificuldade de concentração muito grande, eu tenho que tomar até remédio, meu déficit de atenção é muito grande. É genético isso. Não, é genético não, isso chama preguiça. Isso chama falta de vontade ou falta de costume. E aí a pessoa fala assim: não, a minha genética é ruim, é por isso que eu não aprendo. Não, é porque você é preguiçoso mesmo. Mas aí, para você não assumir que você é preguiçoso, o que você fala? Você fala que você vive, que você não consegue aprender porque você necessariamente é limitado geneticamente, sua mãe não é tão inteligente, nem seu pai. Então, automaticamente, essa pessoa escolheu viver de má fé. Ela não assume as responsabilidades e as consequências, e ela sempre terceiriza a culpa. A culpa nunca é dela. A culpa é sempre de outro, de alguns outros aspectos que estão ao seu redor. Nunca dele mesmo. Por isso que um aspecto importante é a questão da responsabilidade. Quem é livre, automaticamente é uma pessoa que é responsável. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, você sabe as consequências que tem a sua escolha. Aí, aproveitando o pensamento da frase que a Laura colocou. Quando você sabe o peso das suas escolhas, você sempre tem mais responsabilidade para com elas. Quando você tem um projeto de vida, quando você tem, por exemplo, uma meta, olha, minha meta de vida é, por exemplo, fazer um ensino médio e conseguir fazer um Enem e tirar 800 no Enem. Minha média total no Enem quer ser 800. Então, assim, esse é um projeto de vida, esse é um marco, esse é uma referência. O que você vai fazer? Dedicar para alcançar esse objetivo, sua escolha. Alguém te chama para festa, assistir um filme, ficar no Netflix. Não, você tem um foco. A sua escolha é tirar essa nota. Então, você vai abrir mão de algumas coisas, alguns momentos de lazer ao longo da sua semana para você alcançar aquele objetivo. É meta. Então, se é meta, é escolha. Se é escolha, é minha responsabilidade. Não, eu escolhi vida leva eu. Zeca Pagodinho, vida leva eu. Então, assim, não quero nem saber de nem vida. Ó, tô curtindo o momento. Essa é uma escolha minha. Então, eu vou agir também com responsabilidade em relação a essa escolha. Quando chegar mais na frente e tiver dificuldade de arrumar trabalho, esquenta não, vida leva eu. Tá? Eu continuo com o papai e mamãe aqui pagando as contas, segue a vida. Porque até então eu não quero. A minha responsabilidade é não ter responsabilidade. Só para vocês entenderem que toda escolha traz consequências. E toda consequência ela está dentro ou inserida na responsabilidade. Isso aí resume, esses 4 tópicos aí resumem o pensamento de Sartre, no sentido de entender qual que é o nosso lugar e, ao mesmo tempo, como eu me insiro na sociedade de maneira consciente e responsável. Próximo. Agora eu vou explicar cada tópico desse aí com alguns detalhes. O existencialismo de Sartre é uma filosofia que procura explicar todos os aspectos da experiência humana a partir da existência cotidiana, levando em consideração a existência, a essência, a liberdade de escolha e a sua relação com o outro. O princípio básico do existencialismo é a existência precede a essência. Quando eu dou aula, geralmente eu sigo o livro. Vocês vão pegar ele daqui uns dias, se Deus quiser. Quando vocês pegarem o livro, acho que o livro que vocês vão usar é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui do Silvio Galo. Geralmente eu podia escolher qualquer um desses livros que estão aqui do lado, tá vendo? Mas quando eu escolhi o livro, eu fiz a opção do livro mais fino, porque geralmente os meninos, todo aluno tem que levar meu livro para a escola, tá, gente? Dia de aula. Porque vocês leem o livro e sublinham o livro. Um aspecto também importante, esse aqui não é o que eu uso na escola, não, da escola está na escola. Mas esse é o de preparar a aula em casa. Ah, tá aqui. Eu sublinho o livro e geralmente falo com o aluno também, com vocês, para sublinhar, que o livro é seu, né? Depois vocês devolvem na biblioteca, a mulher nem vai brigar com vocês, não. Mas geralmente eu falo, ó, sublinha o livro.
Tal página. Essa frase que tá aí, ó, se você estivesse na sala de aula, eu ia falar com você, gente, pode sublinhar isso aí, que isso aí cai na prova. Tá? Isso aí é meio que um resuminho. Eu vou perguntar para vocês na prova o que é o existencialismo, e o princípio básico é esse. A existência precede a essência. Então, eu peguei o livro só para contextualizar para vocês, que eu ia falar assim, ó, sublinha, gente, pode riscar isso aí, que isso aí cai na prova, tá? Mas assim, e dá para você levar para a vida. Você define quem você é a partir das escolhas que você faz hoje. A sua essência é construída a partir da sua existência, daquilo que você se edifica enquanto pessoa, a partir do seu existir. Quando vocês. Vamos levar para o lado aí vamos levar para o Big Brother, que aí fica mais fácil até vocês entenderem, que acredito que boa parte de vocês assistem. Eu, particularmente, acompanho algumas coisas pela internet, tá, gente? Eu não consigo assistir porque eu saio da faculdade muito tarde e geralmente acordo muito cedo, então por isso. Mas não tem nenhum preconceito com quem assiste, não. Você também não, Ana. Mas assim, no Big Brother, desculpa, no Big Brother tem você também não, David? Que doido. Eu também não assisto, não. Mas assim, eu não tenho preconceito quem assiste, não. Para mim, acho que acho que as coisas são bem. Não é que tudo seja relativo, mas eu acho que todo mundo sabe o que é melhor para si. O que faz, o que não faz, o que gosta e o que não gosta. Não costumo ser uma pessoa é, que impõe o meu desejo, vamos falar assim, o meu gosto às outras pessoas, entendeu? É tipo assim, tem gente que vai falar assim, eu não gosto de rap, eu não gosto de funk, eu não gosto de rock, eu não gosto daquilo. Não, não. Cada um gosta do que gostar e isso é importante, isso é gosto, tá, pessoal? A mesma coisa é programa de televisão. Então, assim, o pessoal que gosta, gosta e pronto, é importante, segue a vida. Quem não gosta, paciência, mas respeita quem gosta. Então, assim, eu também não assisto, mas eu vejo algumas coisas pela internet. A Laura colocou, não vejo, mas estou sabendo de tudo pelo Instagram. Só dá isso. É isso. A mesma coisa, Laura. Eu geralmente, assim, eu tinha Instagram, hoje eu não tenho mais. Tava me atrapalhando na produtividade. Aí eu tirei o Instagram, saí do Instagram. Mas eu tenho Zap, tenho WhatsApp, acompanho a internet. Então, todo dia que você chega no UOL, tem lá algum acontecimento, algum fato. Então, indiretamente, a gente acaba vendo ou sabendo alguma coisa do Big Brother. Bom, eu ia dar vocês o exemplo do Big Brother no sentido de ser algo assim mais corriqueiro, comum da vida, para a gente ver o que são as escolhas. Vocês já viram falar da Juliette, não já? A Juliette lá parece que é uma que vai ganhar o Big Brother. Eu lembro na primeira semana, me chamou a atenção uma discussão que ela teve com o Fiuk. Fiuk é o filho do Fábio alguma coisa. Sei que o cara é famoso, rico. É, e aí a discussão, ele meio que estava menosprezando ela com o sotaque dela nordestino. E aí foi por isso que me chamou a atenção, porque isso é xenofobia, você não pode desprezar. Isso, Fábio Júnior, obrigado, Lara. Você não pode desprezar uma pessoa, um povo, né? E aí, a fala dela me chamou a atenção, porque assim, ela foi muito humilde, frente a uma pessoa que já era famosa e artista. A postura dela na casa o tempo todo, sempre que tinha alguma coisa sobre ela, era muito assim, sutil, era muito na dela, sem chamar muita atenção, sem muito holofote. E aí todo mundo que chamou muita atenção na casa foi caindo rapidinho. Cocá, é, Nego Di, essa galera rodou rapidinho da casa, né? E no Instagram vocês lembram todo mundo fazendo votação, xingando, falando com o povo para vazar, vocês lembram, né? Por que eu estou dando para vocês esses exemplos? Qual foi a escolha vamos falar assim, essa nordestina fez no início? De jogar de maneira mais discreta. E ela vai ganhar. Ou parece que é uma das candidatas a ganhar. E uma galera que começou, fez algumas escolhas de serem mais agressivos no jogo, acabaram sendo eliminados. Tudo ali, todos começaram do mesmo ponto de partida, mas nem todos vão chegar na linha final da mesma forma. Consequência disso, ou a razão disso, são as escolhas que eles fizeram ao longo do programa. Só para vocês entenderem essa frase. A existência precede a essência. Todo mundo que entrou no Big Brother tem essência mal? Não. Tem essência boa? Não. Mas pelas escolhas que eles fizeram, nós identificamos que a Juliette é do bem e que outros não são tão do bem. Por isso que eles têm que ser eliminados e sair. E quem chegou a essa conclusão não foi só eu. Foi várias pessoas. Tem a internet toda aí bombando, mostrando isso. Só para a gente entender que as escolhas que as pessoas e que nós fazemos definem quem somos. Não a nossa essência.
Um ponto de partida vai ser sempre igual, mas a chegada vai ser sempre diferente, porque vamos fazer escolhas diferentes e assumirmos consequências diferentes ao longo da vida. Então, essa frase que eu faço vocês entenderem, né? A mesma coisa, vamos pensar, os meninos que gostam de futebol, me chamou a atenção a questão do Mbappé essa semana. O Mbappé vai ganhar, parece, né, pela bola de ouro, o melhor jogador do mundo. E o Neymar não. O Neymar tem talento, mas o Neymar parece que não tem maturidade. Ele foi expulso de novo. Eu acompanho muito pouco futebol, gente. Então, assim, mas isso me chama atenção. As matérias que sempre estão lá em destaque na internet me chamam atenção e eu leio alguma coisa. E me chamou atenção isso, assim, olha, Neymar era para estar, parece ter muito mais talento do que o Mbappé, mas só que ele não faz as escolhas tão acertadas como o Mbappé faz. Consequentemente, ele não vai ganhar, mesmo tendo muito talento, mesmo sendo um jogador fantástico. Mas não é só ser fantástico, é às vezes fazer as escolhas corretas para poder ter uma boa essência. Então, essa frase ficou boa para vocês entenderem. Deixa eu passar aqui agora. O próximo vai falar um pouco sobre. Ah, tá. O existencialismo de Sartre basicamente tem duas correntes de pensamento: em si e para si. Isso é mais difícil um pouquinho. Em si é aquilo que está sempre voltado ou preso à minha existência. O para si é como eu me relaciono com as outras pessoas. O existencialismo dele vai chegar com essa definição aqui, em si e para si, a partir da nossa liberdade. Tem um texto de frase de Sartre que fala o seguinte: para mim ser livre, eu só consigo viver a minha liberdade na subjetividade ou próximo de outro sujeito e pessoa. Sem outra pessoa, eu não vou conseguir viver a minha liberdade. Vamos pensar você fazendo escolhas que sejam éticas, morando sozinho. Você vive numa ilha, sem ninguém. Você precisa se preocupar com a ética? Você precisa se preocupar se é uma pessoa virtuosa? Não, aí você mora sozinho. Mas agora, se você divide a casa com alguém, quando você deixa, por exemplo, você comeu alguma coisa e deixou dentro da pia suja, a outra pessoa comeu e deixou tudo sujo dentro da pia, o que vai acontecer? A pia vai continuar sempre com as vasilhas sujas. Alguém vai ter que lavar, não vai? E se tem um acordo que quem sujou lava, automaticamente todo mundo vai ter que lavar, não é? Então ele fala que o em si é algo sempre voltado para mim, comigo mesmo. O para si vai ser sempre um desenvolvimento ético que vai me direcionar a outra pessoa e que essa outra pessoa vai me limitar. Vai limitar um pouco as minhas escolhas porque eu tenho que respeitá-la. O respeito é algo que faz parte do cotidiano e da existência nossa. E aí ele fala, né? O em si é aquele que povoa o mundo. Qualquer objeto que não é nada além daquilo que ele próprio é. Este não possui consciência e não muda a presença do outro. O ser em si é apenas é. Nossa, difícil, né? Esse confundiu geral? Todo mundo? Sim ou não, gente? Ou vocês estão dormindo já? Ah, que bom, graças a Deus. Bom, para dar um exemplo do em si melhor, bom, Laura, que bom. Pegar outro livro, ou pegar uma caixa aqui para sair do livro. A caixa. Essa caixa é um ser inanimado, é um ser, na perspectiva de Sartre, que não tem consciência do que ela é, nem do existir próprio. O em si, para ele, vai ser sempre um objeto. Um objeto. Não, isso não é livro, não. Isso é caixa mesmo. Por isso que eu não cheguei livro dessa vez. É uma caixa de uma máquina fotográfica. Isso é um em si para Sartre, porque é um objeto inanimado. Se ele é um em si, é algo que eu me relaciono com ele como objeto, como coisa, não como pessoa. Se eu me relaciono com coisa, não vai ter necessariamente uma exigência ética para me relacionar com essa caixa. Não existe aqui um parâmetro de etiqueta ou de social que fala assim, eu tenho que carregar a caixa dessa forma. Achei que era, não, não, essa aqui não, essa aqui é a caixa da máquina fotográfica. Não, já tem livro com burro aqui já, ó. Chega de caixa de livro, não. Bom, voltando. A caixa, então, é algo que eu me relaciono, mas que necessariamente não vai ter um parâmetro para poder relacionar. Agora, para relacionar com vocês, que aí vai ser o próximo tópico, ele vai falar que vai ser o para si. É uma outra pessoa que tem consciência. E se essa pessoa tem consciência, ela automaticamente vai exigir um pouco mais de mim. Vou dar um exemplo nada a ver para chegar aqui na explicação dele.
Vocês já viram pessoas que vivem relacionamento com outras pessoas e elas são tratadas como objeto, como coisa? Você já deve ter visto isso, seja na televisão, novela, filme, ou até mesmo algum amigo ou amiga de você já passaram por isso, não já? Não, o David não. Agora sim, acho que a maioria de vocês sim. Quando alguém trata o outro como objeto, ele está tratando o outro como um ser, igual na outra expressão dele lá, ó, num ser em si. É um objeto que serve para o seu bel prazer ou serve para a sua necessidade momentânea, em que você desconsidera ou anula a existência dela como um ser pensante. Então, ele está tratando como objeto, ele está tratando como um ser em si. É como eu carrego a caixa. Eu carrego, jogo, faço o que eu quiser com ela para qualquer lugar. Não tem consciência, não pensa, não sente, não é livre, não é nada. É um nada. Mas tem pessoas que tratam outras pessoas como se fossem objeto. Então elas tratam elas como se fossem um em si, sem respeitar a pessoa. Quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, nós temos que pensar que ali existe um ser para si. O para si, para ele, significa uma consciência humana. A consciência humana é algo que merece, não é nem que merece. Nós devemos a ela respeito, devemos a ela é, valorização e, acima de tudo, devemos, assim, saber que estamos relacionando com outro que é semelhante a mim. Por isso que é outra pessoa. A gente não pode conviver com o outro tratando como objeto, mas sempre como sujeito, como outro ser como nós somos. A explicação. Ele não é o resultado de uma ideia pré-existente. É preciso que, durante sua existência, ele defina a cada momento a sua essência. Cada pessoa só tem como essência imutável o seu passado. Graças ao ser para si, temos a liberdade de mudar nossas vidas deste momento em diante. Que agora já confundiu de novo, mas voltando lá atrás. Eu quero que vocês gravem, então, hoje, somente essa primeira frase. O ser para si, esse aqui, não, que vai atrapalhar aqui. O ser para si é a consciência humana. O que significa? Saber que a outra pessoa que está ali não é coisa, não é objeto. Ela tem consciência, ela tem sentimentos, ela sofre, ela é feliz, ela se realiza, tá certo? Então, primeiro ponto, saber que ali existe outra pessoa. Então, é um sujeito. Ele não pode ser utilizado como objeto. Se alguém estiver utilizando vocês como objeto, vaza, sai fora. Porque você tem que ser tratado na sua subjetividade e na sua consciência como um ser humano, que respeita e que também deve ser respeitado. Então, esse é um ponto que eu quero que vocês gravem hoje. Aí ele coloca na sequência que essa pessoa não é um ser definido, ela é um ser que vai se definindo ao longo da própria existência. Porque à medida que ele existir, ele vai apresentar quem ele é. Já foi, Ana? Vaza, então, que é fora. Vaza porque, assim, só traz sofrimento para vocês, só vai trazer situações, só vai trazer para vocês, assim, angústia. Eu costumo falar assim, que se alguém tratar vocês assim, é uma pessoa que merece automaticamente ser deletada da vida suas, porque ela não te considera como pessoa. Então, para que você está considerando ela? A gente tem que afastar dessas pessoas que nos diminuem e sempre estar próximo de pessoas que nos tratam como pessoa e que nos respeitam na mesma dimensão. Respeitamos todo mundo, então automaticamente queremos e exigimos que todo mundo nos respeite. Esse é um padrão para qualquer relacionamento, seja relacionamento entre amigos, relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, relacionamento na escola e na rua, em todos os lugares. À medida que nós respeitamos, você tem que se respeitar. E à medida que nós respeitamos, nós exigimos das outras pessoas. Bom resumo, David. Isso mesmo. Deixa eu só voltar lá para mim ler o que você colocou lá que eu achei legal. Um ser em si apenas é um objeto, fato. Um ser para si tem uma consciência, eu e vocês. Isso. Resumiu direitinho para a gente, basicamente, esses dois conceitos para ele. Eu me relaciono com os outros como para si. E em si é como eu lido com o objeto, uma coisa que eu rasto, pego uma coisa e outra. Excelente, Ana. Bom mesmo, porque assim, a gente nós temos que estar sempre próximo de quem nos valoriza e quem nos respeita. Tudo é reciprocidade, tá, gente? Se não é recíproco, vaza que é fria. E também não compensa nem perder muito tempo, não, que tem pessoas que são muito, vamos falar assim, muito vazias de sentido, que quem mais às vezes gasta com elas é a gente que tem a perder. É quem se dá o valor que perde o valor convivendo com pessoas assim,
Então, por isso, assim, qualquer circunstância, se alguém tratou vocês com objeto, vaza. Compensa nem gastar energia com a pessoa ruim dessa. Beleza? Então, o David definiu bem lá o em si para si. Se tivesse no livro, falar sublinha, ou então copia lá o que ele colocou, viu, gente? Pode anotar, porque se caísse numa prova, vocês iam tirar nota total, sabendo esses dois conceitos básicos. Saindo agora desse em si para si, a relação com o objeto, a relação com o sujeito ou com pessoas, nós chegamos à liberdade. Cada homem tem a liberdade de fazer de si mesmo o que quiser. No entanto, ele é responsável por seus atos e escolhas. O homem é condenado a ser livre. Estamos condenados a ser livres. Essa, assim, repetindo para vocês no sentido de falar assim, é uma contradição, porque até então todos nós queremos ser livres e achamos que somos livres, mas que isso não traz consequências, traz. Toda liberdade traz consequências. E a consequência em ser livres é sermos sempre responsáveis. E isso é estar condenado. Porque, assim, o exemplo mais básico que eu dou para vocês é quando a gente ia para aula ou não. Você tinha sempre a escolha de ir para a escola ou não. Alguns eram obrigados pela mãe, mas você podia fazer a escolha de ficar, por exemplo, fingir que estava dormindo ou doente e sua mãe xingar você tudo, brigar, bater e obrigar você a ir para a escola ainda. Você fez uma escolha. E aí você assumiu a responsabilidade por ela. E ao mesmo tempo, quando você escolhe ir para a escola, você fez a opção de ir para a escola. Ou você pode viver o terceiro caminho, que vai ser a má-fé. É quando você vai passar aqui a má-fé. Quando você escolhe, mas necessariamente sua escolha vai sempre ter um subterfúgio, vai sempre ter algo que vai ter um bode expiatório, alguém culpado pelo seu fracasso, caso você não acerte na sua escolha. Aí a frase dele aqui, essa última frase aqui, ó, a gente já viu ela em para-choque de caminhão, em alguns lugares, mas ela é bem significativa. Não importa o que fizeram conosco, importa é o que fazemos com o que fizeram conosco. Confundiu legal, né? Não. Mas dá pra gente entender, ó. Não importa o que fizeram conosco, não importa aonde você nasceu, qual que é a sua família, você não escolheu isso, você não escolheu nascer branco, preto, pardo, você não escolheu nascer com olhos verdes, ou olho azul, olho castanho ou preto, você não escolheu cabelo, isso você não escolheu. Mas o que você escolheu é daqui para frente. Ah, se eu quero cortar o cabelo, degradê, ou se eu não quero cortar o cabelo, ou se eu quero raspar a cabeça, o cabelo é meu. Eu não defino, eu não falo assim, eu queria ter o cabelo loiro lisinho. Não, eu queria ter o cabelo ainda mais enrolado, cacheado. Não, isso não tá. Isso não é algo que eu escolha. Mas o que eu escolho é daqui para frente. Essa é a minha responsabilidade. E é isso que nós temos que fazer da agora para frente, com aquilo que está ao meu alcance. A má-fé, para ele, é uma opção que nós temos para nos isentarmos da angústia e da escolha. Por isso que ele fala da má-fé. O que seria, então, para ele a má-fé? A má-fé seria uma pessoa que se esconde. O exemplo que eu acho melhor é sempre da faculdade. Por que da faculdade? Vamos pensar o seguinte: você está em dúvida em qual curso você quer fazer. Você não sabe se você quer fazer direito, engenharia ou agronomia. Aí, você não sabe qual escolher, todas aqui vão trazer responsabilidades, todas vão trazer consequências, todas vão trazer assim, eu não sei o que eu quero para minha vida e agora. Ou vai que eu quero ficar todo dentro de casa, né? Mas essa não é a opção no momento. São desses três cursos. Sua mãe vai falar na sua cabeça para você fazer direito. E aí, como você não tem escolha, como você não tem, você não quer assumir responsabilidade, o que você faz? Você vai escolhe fazer direito porque sua mãe quer. E aí você começa a fazer faculdade de direito. E aí quando pergunta por que você está fazendo direito, é porque minha mãe quer que eu faça direito. Vai acontecer duas coisas. Ou você vai ser realizado fazendo direito, vai se encontrar no curso, vai ser um promotor, um delegado, ou um advogado de sucesso. E aí vai ser uma pessoa assim, fodida de boa na vida. E aí qualquer pessoa que te perguntar por que você estudou direito, é porque você quis fazer direito. Foi você que ralou, você que estudou, você que ficou acordado, você que passou na prova da ordem, sucessivamente. Agora, quando você terminar a faculdade de Direito, se você não passar na prova da ordem, e você não gostou do curso e não se identificou, quando alguém te perguntar por que você estudou Direito, você vai falar o quê? Porque sua mãe quis. A má-fé para Sartre é uma pessoa que não assume responsabilidade. Ela sempre faz as escolhas esperando a participação de alguém para que essa pessoa seja o culpado. Não para que ela assuma as consequências, mas para que o outro assuma as consequências no lugar dela. Então, por isso que esse eu acho sempre um exemplo mais fácil de dar para vocês em relação a uma fé. É uma pessoa que não assume as coisas na profundidade. Ela sempre vai assumir
tentando ter um subterfúgio, ter alguém ali para ficar com um bode expiatório. Se acertar, beleza, a escolha é minha. Mas se eu fracassar, a escolha é de quem? Minha mãe. Foi minha mãe que eu queria que eu fizesse. Por isso que eu sou essa pessoa frustrada, amarga, sem sentido. Porque foi ela que decidiu isso para mim. Tá certo? É, bom, para não alongar muito para vocês, já é 11h02, a aula vai até 11h05. Vamos encerrar aqui então agora. Na próxima aula eu volto aqui para vocês, eu voltando à Liberdade Sartre, para falar também da responsabilidade, e a gente segue no pensamento dele e eu já explico o próximo filósofo para vocês também. Pode ser? A aula de hoje foi tão ruim, não foi? Foi um pouco cansativo. Pode estender mais, David? Eu acho que. Vai, deixa eu ver aqui quantos que falta. Pode, Laura? Ah, foi bom, não foi bom. David, vamos até 11h20. Não, vamos ficar até agora, David, porque depois, assim, não cansa vocês hoje, depois na próxima aula vocês já vai achar que, assim, vai aquele um chato falar aquele monte de coisa de novo. Tá faltando aqui, na verdade, tá faltando metade ainda, tá vendo? Falta 15 que ainda para apresentar para vocês. Na próxima aula eu apresento então, para vocês os outros e contextualizo vocês de novo aqui. A gente parou na liberdade, no apresentação número 9. E aí eu contextualizo, mas eu vou salvar isso também lá na sala, que aí quem não participou da aula pode ver também. Ah, que bom que foi bom, Pedro. O intuito é justamente esse, ajudar vocês a pensar e favorecer um pouco essa nossa interação, para a gente entender um pouquinho, é, entender um pouquinho do que é a filosofia e de como ela impacta a nossa vida. Beleza? Valeu, obrigado, David. Tamo junto. Valeu, Isa. Que bom que vocês gostaram. O intuito é justamente esse, fazer com que vocês gostem e tenham proximidade com o conteúdo. Agora sim, eu tenho que anotar aqui, que senão eu esqueço. Mas promessa que eu fiz para vocês então. Eu vou colocar lá no grupo da sala o livro, o link do livro e do filme. E semana que vem nós encontramos de novo, tá? Espero todos vocês aqui. Acredito que deve ser nesse mesmo horário. Eu vou postar o link lá para vocês. Quem não conseguiu acessar a sala de aula ainda no Google, pode me procurar também no privado, que eu ajudo, tá? Eu mostro para vocês como acessar, que eu estou colocando tudo lá. Eu estou colocando, geralmente, a apresentação de slide que eu faço, eu ponho. A gravação da aula do YouTube, eu ponho lá também para vocês. Põe lá os formulários todos. E ponho também alguns vídeos que podem ajudar vocês, pequenos, que a gente geralmente não tem muito tempo, e às vezes até podcasts que possam ajudar vocês a entender um pouco mais o conteúdo. O intuito é ajudar vocês a pensar, beleza? Bom, tem que tentar fazer ser agradável, né? Tem que ter um ponto bom, né, David? Senão enrola. Até a próxima, Laura. Gente, tudo de bom para vocês. Obrigadão. Valeu pela presença, tá certo? Até, Ana. Muito obrigado. E que vocês tenham uma excelente semana para vocês. Falou, gente, tudo de bom. Abração. Bom final de semana também, Isa. Tchau, Alice. Até mais, David. Coragem. Tchau, Mirella. Tchau, Maria Eduarda. Falou, João. Valeu. Falou, Graziele. Tchau, tudo de bom.